Fala, craque, o podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu companheiro documentarista Carlos Cola, e hoje a gente vai falar com um entrevistado que você gostaria de ter no seu time? Adoraria, cara. Ia fazer uma diferença naquela zaga. Não que a zaga não fosse boa, mas esse cara, eu sou fã. Quando ele chegou aqui, sabe quando dá aquela acelerada no coração? Apesar de ser do time rival. Pois é, mas no Rio de Janeiro ele defendeu apenas um clube, é tricolor de coração. Uma satisfação muito grande em recebê-lo, Ricardo Gomes. Estou exagerando ao falar que você é um tricolor de coração? É verdade. Agradeço o convite, prazer estar com vocês aqui. E vamos falar de futebol, que é a nossa paixão. Como é que foi esse vínculo? Como é que surgiu o vínculo com o Fluminense? Eu jogava salão no Vila Isabel e fui convidado para fazer uma peneira, né? Com 12 anos. E depois estava jogando salão no Vila e fiz em dezembro dezembro de 77. Foi meu primeiro treino no Fluminense, mas era o final do ano. Não, isso já no campo. Mas fazia as duas coisas, salão e campo. E no campo, no salão você era atacante, goleiro? Eu fiz ala esquerda, depois back parado e algumas vezes de pivô. E no campo sempre zagueiro? Não, comecei no Fluminense, primeiro título como lateral esquerdo. Olha. Lateral esquerdo. E como é que... 78, primeiro título com o Fluminense. E como é que foi migrar para a zaga? Não, fácil, porque eu não fui um cara muito, muito rápido, então que cresci demais, aí mais um pouco virava gandula. Um pouco mais a gandula. Vai crescendo, vai mudando de posição. E aí virou zagueiro. Sim, sim. E se ambientou bem? Foi rápida essa ambientação? Eu queria jogar. Né? O prazer do jovem ali, obedade, tem que jogar. Anos 80 no Fluminense, o que você tem de lembrar? Fluminense campeão estadual. 83, a história é engraçada. Eu estava querendo, estudava, e será que eu vou ser um dia profissional? Será que eu vou ter essa chance? Estava lá no Sub-20, esperando. A família? Não. Meu pai eu tinha que fazer o vestibular que eu fiz e depois... tanto que eu fazia na Gama engenharia e Delay fazia administração. E vira e mexe eu pegava carona com ele, né? Só que eu só treinava no profissional. Jogava no Sub-20. Né? Isso com quantos anos? Isso eu tinha 17 anos. O primeiro jogo no profissional, você lembra? Lembro. Foi São Januário contra o São Cristóvão. Lembra da cooperativa? Sim. Lembra? Isso foi o primeiro jogo. Orlando Lelé, Rodrigues Neto. Timaço, mas eles já estavam com... Na época... Diz que aquele time ia para o estádio de Camburão, não tinha essa história? Não sei, isso aqui eu não sei. Era a piada que contavam, né? Não, mas eu olha... Um time bom. Timaço. Ganhamos de 3-0, foi a estreia. Em São Januário. Então também tem essa ligação com... São Cristóvão. Com São Cristóvão. Mas então, aí você estudava com Delay? Não, rapaz, eu estudei... Fiz segundo grau no segundo, mas estava na dúvida se ia ter a chance no profissional, né? E uma coisa, eu fiz o vestibular e depois passei para o segundo semestre da Gama Filho. Só que aí começou a ter mais chance assim, para treinar no profissional. E no ano seguinte, eu já tive a chance de estrear. Para estrear, o meu primeiro jogo amistoso foi em Santa Catarina. 80 aí? Isso em 83, junho de 83. E logo depois do Campeonato Carioca, que já foi com o São Cristóvão a estreia. Foi o primeiro título que você... Nós fizemos uma excursão de 2, 3 jogos ali na Santa Catarina. Isso. Aí eu conheci Duílio, primeira vez que eu fiz uma zaga com o Duílio. Grande parceiro também. Que era o capitão, parceiro, né? Oi? Era o capitão. Era o capitão, já era o capitão.
E saí, já conheci o Delay, comecei a treinar. O primeiro treino com profissional eu tinha 15 anos, nos anos 80. Tomou trote? Não sei, não. Nem trote? na faculdade. Eu fugia do trote, que lá na engenharia você raspar. Eu fiz engenharia, eu fiz Gama Filha 6 meses. Fiz 6 meses de Gama Filha, depois fiz o ERG. Eu também, eu fui poder prestar. Ele, inclusive, era quem te perseguia para dar o trote. Pode ser. Eu fiz naquele primeiro prédio ali. Eu tinha medo, eu chegava na faculdade, pô, não é Eu não escapei. Escapou? Não. Você também fez engenharia? Eu fiz engenharia na Escola Técnica Celso Sukoff. Fui o primeiro aluno de... Você fez engenharia também? Fui o primeiro aluno de 78 a ter a cabeça raspada. Antes de entrar na escola, 7, 8. A minha cabeça não raspava. Não. A minha também não. Você já deu trote a alguém? Agora, foi alguém que respondeu agora. Você já deu trote a alguém? Não. Não, também não. Mas tinha isso de trote nos clubes, por exemplo? No clube não. Não? Chegou alguém novo, um moleque novo subiu. Isso é coisa nova. É. Coisa nova. Não tinha trote, não. E aí, como é que foi essa parceria com o Duílio? Pô, Foi o início do seu trabalho? Foi o teu professor, pode ser? Claro, foi. Quem era a tua referência como zagueiro? Referência, eu tinha ali, logo um pouco antes, Edinho como referência, né? E depois do Duílio, eu aprendi muito com ele. E assim foi. Edinho era da máquina, né? Da máquina. O Edinho jogava na sua posição, inclusive. Sim, exato. É. Eu acho que depois do Edinho foi o Heraldo, né? E Heraldo teve a mais famosa, a Tadeu Edinho, né? Eu vi mais. Foi essa boa dupla. Ótima dupla. Não, então, eu queria saber como é que, nessa época, né, o Fluminense teve um timaço, né, nessa década de 80. Na década de 70 também tinha máquina, sim, mas a década de 80, que eu acompanhei um pouco mais, era um timaço, era Delay, Duílio, depois chegou o Romerito, Jandir... Paulo Vitor, Aldo, Duílio. Como é que era jogar do lado desses caras? Branco, então, 83 chegaram... Assis, Washington. Jandir. Alguns chegaram em final dos anos de 82 e Jandir, Leomir. Sim. René um pouco depois. René chegou depois. René eu conheci, ele estava no Internacional, no pré-olímpico de 84, em Guayaquil. Depois o Parreira era o coordenador, trouxe o René para o Fluminense. Se você fosse lateral esquerdo, o Branco teria jogado como titular? Não, muito mais. Pô, eu fui recuando lá. Para azar, mais um pouco era Gandula. Não era. Então, aí chegaram os gaúchos. Como é que foi aquela chegada? Como é que foi o 83, aquela temporada? Cara, foi marcante, isso eu lembro bem, a chegada de Assis e Washington. Só a chegada deles no vestiário já deu assim um outro ânimo. Por quê? Porque, rapaz, pela alegria, são dois caras extrovertidos e... Porra, garoto, cara, e mudou. E na primeira semana, porra, o vestiário era outro, tinha outra vida. E vida de vestiário, aí vocês vão ter que escutar. O cara pode ter um bom time, um excelente time. Se não tiver um bom vestiário, ele vai morrer. Se tem um time mais ou menos com um bom vestiário, ele vai sobreviver. E vai brigar por títulos. Se você não tem bom vestiário, isso é o principal no ambiente do futebol. Né? O que é um bom vestiário? É alegria? Alegria que tem... Cumplicidade? Responsabilidade. Alegria. Se não tiver alegria, você vai... Porque... Vai murchando. E é engraçado porque Assis e o Washington, você via isso no campo, né? Isso. Eles jogavam com alegria, Exato. Eles tinham prazer. E o Assis veio... Quase que não veio, né? Foi meio que empurrado, né? Na época. O Fluminense queria trazer o Washington e o Assis veio na balança. Imagina. Então mudou o vestiário e logo 2, 3 semanas o time entrosou de uma forma. Então, tudo era feito com muita... Quem liderava essa alegria? Quem era o responsável por isso? Não. Por que havia alegria? Washington e Assis, Delay, Duílio,
eram os líderes do time. O Eduzinho Coimbra esteve aqui e ele levantou uma... Era o treinador do título contra o nosso time, o título do Brasileiro de 84. O Edu era o treinador do Vasco. Sim. Ah, é? É. Ah. E ele falou um negócio, ele levantou uma questão aqui, que a gente vinha falando sobre a questão da seleção atual, né, das pessoas estarem um pouco distantes. Ele falou que hoje em dia as pessoas botam os seus fones e somem. E isso que você está falando do vestiário é Lógico, isso, né? o mundo mudou. Isso aí não adianta a gente ficar esperar o comportamento anterior. Não dá. Você tem que entender de uma forma de ter o grupo unido, mas com WhatsApp, com fone. É assim. Porque acaba separando, né? Exato. Mas é um novo mundo. Uma história de bastidor de 83, cheio de gente engraçada, Branco, Delay. Com Tem certeza vários, tem. mas aí não dá. Isso aí, Mas isso aí não dá. pode ser contada que não vai estragar a vida de ninguém. Não, vamos deixar as Mas histórias. tinha, né? Não, são as histórias de O faixa. Delay era muito engraçado. Também. Nem sempre, aí é que tá. Era também, cobrava também, pois cobrava diretoria, cobrava os jogadores. A história do Romerito, do Quero Também. Dinheiro, é dessa época? Também. Como é que foi isso? Não, ele teve um contrato, ele veio do Cosmo. 84 já. De 84. Veio com os valores em dólares, né? Só que nós tínhamos dificuldade de receber no... Em real. Não, na época nós tínhamos real, não era real. Cruzeiro. Né? Era Cruzeiro. Mas foi muito mais... Ele também estava feliz. Mesmo sem a grana que ele esperava receber, ele... Jogava muito também, né? Também. Impressionante, claro. cara. 83, você já treinava. Ele chegou um pouco depois. Ele chegou em 84. 83, você já treinava em Xerém? Algumas, não todos os dias. Na sexta-feira treinávamos em Xerém. Que era um ambiente bem diferente, né? Era diferente. E não era o Xerém de hoje. É. Eu acho que era uma faculdade. Uma faculdade, Sonley. Sonley ou Sorley? Sonley. Sonley. É. Não é Sorley, não. Era Sonley. Sonley, É. E tinha um campo bom. Aproveitávamos o campo e depois dormíamos no ônibus. Numa casa, assim, emprestada. Era outro mundo, né? Outro mundo. Imagina isso no futebol profissional. Mas a mesma coisa, se você tem um bom ambiente, você supera. Se você não tem um bom ambiente, você não supera. Tudo vai ficar muito, muito difícil, treinar é difícil, tudo era difícil. Então, aí com um bom ambiente, você passa por cima de muita coisa. E quem era o grande adversário nessa época? Olha, começou com o Flamengo, porque o Flamengo veio com aquele time março de 82. Começou em 80, formaram o time em 78 e ficaram até 82 ganhando muita coisa boa. Né? Depois aí ganhamos a primeira decisão do nosso time, desse time foi contra o América em primeiro turno. Depois fomos para a final era um triangular, né? Flamengo, Bangu e Fluminense. E o jogo contra o Flamengo, do Assis, não deu título. Fomos campeões no empate do Flamengo. Não, o Flamengo ganhou do Bangu. Isso, e aí bateu. Como foi o gol do Assis? A torcida do Flamengo, quando estava cantando, que já era campeão, né? Ele ficou no já era, né? Aí gostou, né? Não gostei. Não me lembro. Mas eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. O laço metidão de bola do Delay e o Assis não. Foi essa que ele botou entre as pernas do goleiro? Não, foi do lado, né? Foi do lado. Então, lá de trás, você estava vendo o lance. Sim. Você viu que sairia o gol? Porra, eu vi, eu lembro da bola, quando ela tocou na rede, eu falei assim, pô, não, o mundo mudou. Mudou a vida de todo mundo. Porque eu vi ganhar desse time do Flamengo, que era o favorito por todos, né?
declaração, não tinha um, falou, não, vai dar Fluminense, não. E ganhamos no último minuto para deixar a torcida ficou só no já era. Então, aí o que acontece? Vocês tinham empatado com o Bangu e foi para o outro jogo, Flamengo e Bangu. Se o Bangu vence, era campeão. Isso. Era. Tinha que dar uma secadazinha no Bangu. Como é que foi essa expectativa? O Flamengo vai entregar? O Bangu é melhor? Não. A expectativa eu já não lembro. Agora eu sei que deu tudo certo. O Bangu tinha um bom time. Tanto que foi até o 85, né? A história de 85, né? Foi campeão brasileiro, vice-campeão. Que você tem um segredo e eu não... Aquilo foi 85? Foi. 85, 84 foi o Vasco contra o brasileiro, porque na época o brasileiro era no primeiro semestre e o segundo semestre era o regional. Então mudamos o ano, fala. Não, e nessa época o Carioca, o regional, tinha um peso, se bobear, até maior, né? Aí depois, ganhamos de novo do Flamengo em 84. Com Assis. Golaço de cabeça. E em 85 contra o Bangu, em que tinha um timaço também, o Marinho, lembra do Marinho? Sim, claro. Cláudio Adão. Vamos chegar lá. 84. O treinador era Moisés, né? Moisés. Que não batia no jogo. A gente vai falar de zagueiros daqui a pouco. Só pedir para você chegar um pouquinho para frente. 84, Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco. Como é que foi o ambiente para aquela final? Nós tínhamos começamos o campeonato com o Carbone como treinador, passamos por Parreira, né? E o Parreira chegou com o Chirol, um grande preparador físico, né? E foi assim, eles tinham um controle total porque a história do Rio de Janeiro nós tínhamos uns jogadores solteiros, né? E aí, por vezes, nós tínhamos que fechar o grupo numa Teresópolis, em algum lugar para segurar, isolar. Isso era outro mundo. Né? Diminuir a alegria pouco, né? Aí o grupo era alegre ainda em 84? Sim. Ou porque o Parreira tem um perfil mais fechado, né? Não, mas ele entendeu. Fechado, mas ele tem uma... A liderança dele vem, ele consegue, ele entende. E além disso, ele tinha um Chirol como sabia muito de união de preparação, união de grupo. O Parreira ele tem o domínio do vestiário, mais uma vez. Tem bons treinadores que não têm domínio do vestiário. Né? Ele tinha domínio de vestiário. Isso aconteceu também na seleção. A chegada do Romerito, qual foi o impacto? O Assis e o Washington trouxeram alegria. E o Romerito? O Romerito é muita disposição. Além da técnica, ele tinha uma qualidade física absurda, né? Ele fazia um X no campo, 90 minutos, pouco para ele, muito pouco. Ele tinha gás para 2 jogos. Além disso, tinha uma percepção interessante do jogo e uma capacidade de trabalho impressionante. A capacidade de trabalho, isso por vezes o cara é muito forte, muito rápido, e ele fazia um pouco de tudo e muito bem feito. E tinha uma técnica também maravilhosa, né? Era impressionante. Verdade. A dupla ainda era você e do Ilho. Sim. Mas eu machuquei em setembro de 84 e entrou o Vica. Depois eu voltei, fiz dupla com o Vica. O dele foi pro esporte. Aí já foi isso em 85. Exato, 85. Fala. Não, então, nessa época, assim, quem eram os grandes atacantes que você olhava e falava, pô, esse cara, amanhã tem esse cara? Pô, todos. Comecei em São Cristóvão, sabe que tinha Nilson Dias. Quem viu jogar, se não tivesse quebrado a perna, seria um dos seleção brasileira. Aí vamos para o Carioca, Luizinho no América, Nunes no Flamengo, Roberto no Vasco e Washington no Fluminense. Imagina Botafogo tinha também
Botafogo tinha o Mendonça. E quem é o atacante do Fluminense? Tinha o Elinho, o Mendonça, que eu lembro. Baltazar, meu amigo. O artilheiro de Deus. O Moser falou uma vez... Tá bom assim? O Moser falou Precisa quando ele veio mais? aqui... Não. Hã? O Moser, quando veio aqui, disse que no primeiro jogo que ele fez com o Roberto Dinamite, ele perdeu o sono na noite anterior. Então, quem te preocupava mais? Pô, preocupava mesmo. Aí foi um pouco mais Bebeto, que não era centroavante, mas estava sempre chegando depois. Porque ele nunca estava perto, estava sempre distante, chegando. Vinha com a bola. Aí são Bebeto, Romário. Esses para mim, eram os mais difíceis. Por quê? Porque eles não tinham, não eram, eles estavam sempre. O Romário, ele começou a jogar, jogava o Roberto, ele jogava como falso. Era um 11. Isso, 11. Mas a gente sabia que a velocidade dele e a explosão que ele tinha, explosão, né? E a técnica, aí, tanto quanto o Bebeto, o Bebeto era agilidade e a técnica. E o Romário, a explosão e a técnica era mais difícil para ser. Você preferia enfrentar um 9? Um 9 de origem, né? Você marcava mais junto, talvez, sim, né? Você podia estar mais perto dele, sim. né? Aí, pô, não tinha medo. Quem batia? Batia? Não batia, não. Não, dos 9? Dos 9? Não, ninguém. Não, todo mundo era leal? Não, leal. Eu ouvi uma entrevista uma vez do Roberto. O Roberto gostava isso, porque de irritar o zagueiro. Ele não batia. Como é que irrita o zagueiro? Segurando, não deixar o cara antecipar, fazendo uma catimbazinha. Isso é... O sorriso do Roberto incomodava? Não, o sorriso porque não. ele sorria o tempo inteiro. Assim, não. Ironizava. Isso ele fazia. Ele gostava. Ele cavava a falta. Então, tocou no Roberto, ele... Isso era... Porque ele queria, porque era o melhor. O batedor. Fundamento maravilhoso. Porque o Roberto... Teve várias fases do Roberto. O Roberto, ele começando, era um monstro. Fisicamente, levava todo mundo. Arrastava os zagueiros. Aí depois, eu já peguei depois dos 30, já não estava arrastando mais. Mas, já jogava um pouco mais fora da área. Tecnicamente, era um monstro. Mas o que eu ia falar dele, ele dizia que o Edinho, quando aquecia, fazia esse movimento também, né? De dar cotovelo. O seu foi assim. Bem mas isso não era só do Edinho. Nós éramos treinados para isso nas categorias, né? Você para subir na cabeça tinha que fazer a proteção. E entre a proteção e o movimento, por vezes esquecia que era proteção e ia fazer o movimento. Essa era Hoje em dia até é muito marcado isso. O que você acha dessa... Uma coisa que eu acho estranho hoje em dia é nego marcando a marcação de escanteio, de bola parada. O cara olhando, não olha o zagueiro, hoje em dia não é só o zagueiro, todo mundo dentro na área para defender, né? O cara segurando o atacante. Eu senti isso muito quando eu comecei a jogar fora do Brasil com os italianos. É feio. E o cara não vê a bola. Não, e é pênalti toda hora. É um antijogo clássico, né? Exato, aí fala-se muito pouco disso. Cara, tem que marcar o que não... Não, e são coisas, às vezes são lances que se fosse fora da área, o cara daria falta, fácil que daria falta. Exato. Não, porque agora a bola não está em jogo. Verdade. Não bateu, não está em jogo. Mas se você olhar a bola na trajetória, vai ter gente fazendo besteira ali, pênalti, né? O jogo corria mais, né? Não. Não? Com esse gramado que eu queria jogar no dia de hoje, porque tá ótimo. Pô, cansei de pegar um Maracanã com um gramado um palmo de grama. Pô, isso era um jogo aeróbico. Difícil. Serra Dourada também, né? Imagina isso com chuva. Isso aí tinha 120 de extensão,
coisa de maluco. O gramado aqui. E fofo. Por vezes o Maracanã não era fofo. Por vezes era grama alta, por vezes não. Agora, Serra Dourado era fofo e grama... Bom, era impossível jogar. E isso era O jogo programado por eles lá, Exato, né? o jogo ficava lento. O jogo fica lento. Mineirão também tinha... Fica muito técnico, mas lento. O gramado de hoje ajuda. Para o jogador Sim, técnico. você pega, hoje tem jogadores, alguns, tem 3 ou 4 clubes com sintético, não é isso? É. O jogo é quase um outro jogo. Você jogou em sintético na Europa? Joguei muito pouco. É pior? Eu não gosto. Eu acho que quase que outro esporte. Isso que eu ia dizer. Há quem Quase diga que é outro outro esporte. O jogo fica muito rápido e a técnica começa a mudar. Eu prefiro a grama baixa. Normal. Voltando a 85, então, não vamos esquecer o jogo contra o Bangu. Né? Sim. Grande jogo. Ficou marcado, né? Marcado pelo... Dizem que é um erro, eu não creio. Dizem que foi um erro de arbitragem, não. Que o Bangu tinha vantagem de empate. Isso. E saiu com 20 minutos de jogo, 1-0. E recuou. E o Fluminense foi para cima, massacrou. 1-1, 2-1, o laço do Paulinho. E teve aquele... E continuamos atacando. Tanto que essa bola sai do pé do Marinho, que foi lá buscar lá no pé do lateral e meteu uma bola longa nas minhas costas, na costa do Vica. Aí, não, invadiram porque o... Você viu o lance, não? Eu vi o lance que o Vica fez uma proteção para o Paulo Vitor sair, só isso. Proteção. E fica assim para a história, né? O Cláudio Adão caiu por quê? Se jogou que nem o Roberto. Não, ele tentou fazer... O Vica queria fazer a proteção. Ele tentou entrar Caiu. Ouviu o apito? Apito? Para acabar o jogo tem que ter um apito. Sim, claro, apito. Aquela história do Castor de Andrade que você... Não, aquilo foi em 83 com o Carbone. Você lembra dessa história? Que o Carbone desafiou o Castor? Sim. Eu não sei se isso não foi em 83, não. Isso foi nessa volta... Não, eu não lembro. Acho que foi na volta do Carbone em 85 ou 6. Pode ser. É isso. E o Carbone disse que ia comer castor a rocinha. Foi feliz na declaração. A declaração foi feliz. Vocês viram a repercussão do Sim, castor? Claro, foi a gozação da semana contra o treinador, foi essa. Rolou isso lá dentro? dentro? Que ele falou? Homem que... Não, o Castor falou que homem não brinca com homem. Brincadeira de homem fede a defunto. Fede defunto. E mandou assim... Foi para mim. Foi para você? Ele era o repórter. Imagina. Né? Aí foi assim, a gozação da semana. E o Carbone ficou... O Carbone nem replicou. Mas vai replicar. Não, eu digo internamente. Não. Tem coisa que é melhor nem discutir, né? Ele falou, fui infeliz na declaração. Falou internamente. E qual era a brincadeira de você? Vira e mexe, olha, o Castor tá chegando aí. Essa história rendeu bastante, porque ele foi manchete nos jornais. Em todos, né? No Brasil inteiro. Então marcou lá dentro do Fluminense. Claro. Como é só jogar num clube no Brasil? Temos poucos, tipo o Leandro no Flamengo. A minha história no Fluminense, eu cheguei com 12, 13 anos. E fui até 23. Então, 11 anos de Fluminense, foi muito legal. Base de 5 anos de base, 5 anos de profissional, ou 6. Muito legal. Agora, é outro mundo, dá para comparar, né? Depois, só joguei depois no Benfica e depois no Paris. Mas você chegou a receber algum convite para ir para outro clube do Brasil? Não? Acho que teve uma história de Vasco. Quem conta essa história é o falecido Chimbica, que
que conta essa história, mas sinceramente não tenho a veracidade. Pô, tu lembrou bem, Chimbica. Chimbica. O que era Chimbica? É isso. Era alegria. No vestiário era. Nada parecido, não encontrei mais ninguém que tenha o senso de humor e, por vezes, irritabilidade do Chimbica. Não tem. Olha, eu não vi isso, rodei o mundo inteiro e não vi nada parecido com o Chimbica. Era uma vantagem que nós tínhamos em relação aos adversários. Era assim, uma alegria. E, por vezes, a cobrança, ele cobrava como fosse o treinador. Ele cobrava do treinador. Cobrava do treinador, do jogador. O jogador chegava mais ou menos para treinar, a roupa dele já ficava... No dia seguinte, já não ia chegar passadinha, não. Não, o cara ele era um líder dentro do vestiário. O pessoal respeitava. Muito. Imagina, ele tem uma história do Fluminense. O Chimbica dizia que contra o Vasco tinha que jogar com a camisa tricolor, que não podia ser a branca. Não tinha essa história? Tinha vários. Porque ele dizia que o Vasco treme para tricolor. Ele dava isso no vestiário. Ele tinha as mães do futebol eram com ele. E você tinha alguma superstição, já que a gente está falando de superstição? Não, ele ficava todas com o Chimbica. Ele pegou, não tinha mais espaço para... Não. Era diferente jogar com essa camisa ou com a branca? Não. Não? Para você tanto fazia? Não. Como é que é a sua saída do Fluminense? Eu estava na seleção com o Carlos Alberto Silva, que era a operação de preparação dos Jogos Olímpicos de 88. Né? E aí eu estava na Áustria e o presidente do Fluminense me ligou e eu tinha uma possibilidade de... alguns clubes estavam sondando, né? Mas na época não tinha empresário, né? Aí o presidente me ligou, olha, você foi vendido para o Benfica. Eu não espero, né? Tinha outros clubes, né? Aí o Benfica, eu falei, pô... não, eu já fechei, você pode pegar o avião da Áustria para Lisboa, e assim eu fiz. Aí veio a história do Benfica, que ok, você assinou um contrato, tem um jogo importante que era contra Montpellier, Copa UEFA, e depois você vamos ver se você vai ser liberado para as Olimpíadas. Foi? Mas não. Nem eu, nem o Valdo. O Valdo chegou junto comigo. E aí, no Benfica, você já jogou, já pegou lá o Moser, né? Temos aqui uma camisa do Benfica. Mas essa camisa aí é falsa. Não. Ela é uma camisa falsa, comemorativa. Não, aqui tem um escudo, tem um aqui, emblema do Benfica. Tem o patrocínio. A patrocínio, sim. Benfica. Mas isso aí não. Essa aí não. Patrocínio. Mas não tem... Presente recusado. Presente recusado. Eu sei que é uma camisa rubro-negra. Né? Sim, mas Benfica é... O que o Benfica representa hoje para você? Muita coisa. Torcedor do Benfica. Eu sou apaixonado também pelo Benfica. Tive 3 anos assim, maravilhosos. Aí depois voltei. Fui para Paris, terminei minha carreira no Benfica. Isso foi em maio de 96, um jogo contra o Sport no Estádio Nacional, decisão da Copa de 96. Copa de Portugal. Maio de... Aquele estádio pequenininho, exato, né? Exato. Estádio Nacional. E teve até um lance, teve um caso estranho no jogo. Estranho não. Uma morte no... Alguém jogou um artifício, um rojão e matou um torcedor do Sport. Isso no jogo... E no jogo teve essa discussão, não para o jogo, não sabia se era... Ganhamos, então foi um jogo... Nem festejamos por isso, pelo falecimento do torcedor do Sport. Eu queria voltar um pouquinho nessa sua ida para o Benfica. Como é que foi a parceria lá com o Moser? Olha, eu cheguei no Fluminense profissional, parceria com o Duílio, que depois foi para o Sport. Né? E cheguei no Benfica, tive sorte, né? Moser. Ou eles também, né? Não, Moser, craque. O Moser não era zagueiro, o Moser era um meia que, por um acaso, foi jogar como zagueiro no profissional.
ele era craque. O Moser jogava demais. Ele batia falta como ninguém, chegava na área como ninguém. A condição de bola dele era assim, Acima da média. como fosse um jogador de meio de campo. Condição, passe, fazia tudo. Não tinha ponto fraco, não tinha. E como é que era a história dele no túnel de acesso ao gramado com a chuteira? Ele gostava de assistir os atacantes, os adversários, batendo a trava da chuteira, que não era pequena, né? Era na época assim, de ser 12, 13 centímetros de trava. Aí ele fazia aquele movimento de joelho no peito e voltava. Quando ele voltava, o barulho, aí o atacante já desanimava, já ia para o jogo já com a moral baixa. Ele baixava, ele batia. Ele gostava de assustar. E por vezes ele errava no ponto. Né? Do assustar, ele executava. Mas eu vi muito poucas vezes nele. Não. Ele tinha uma... Eu acho que falar muito mais... Eu vejo muita gente falando que o Moser batia muito. Não, ele jogava mais do que batia. Ele era um jogador duro. Duro, mas jogava demais. Você, por acaso, já lesionou alguém? Porque você era extremamente técnico. Por acaso, uma vez, Romário, eu pisei no pé do Romário e tirei ele do jogo com uma decisão que até perdemos. Foi a primeira vez que eu perdi para o Vasco. Isso foi em 87, 88, já não estou lembrando o ano exato. Eu era Giovanni, Bismarck, e eu acho que já era 88. E Romário. Aí tive que pisar para ele. Ele começou com uma bola lançada nas minhas costas. Eu falei assim: primeiro eu tenho que pisar no baixinho e correr, porque não dá pra... E aí, não pisei, eu acho que levei o joelho dele um pouquinho. Aí saiu do jogo. Isso que eu lembre. Você foi para fazer a falta, mas não era para lesionar. Não, lógico, claro que não. Pisar e para ganhar um pouco de tempo. Apostar com corrida com o Romário era perder certo. Então, eu pisei para sair. Quando eu pisei, ele tentou sair junto. E aí? E você na hora? Não, ele não falou, não reclamou. Ele nunca reclamou de falta contrária. Ele é tão marrento, que nem olha para o adversário. O Moser também não dava bom dia, né? Não tinha isso? Não, o Moser era tranquilo. Ele falou que ele não dou bom dia, nem boa tarde, entro no campo e não falo com ninguém. Eu não lembro disso, não, mas eu sei que... Porque a história do Moser eu defendo, porque nego fala muito da... O nego tinha medo, mas ele jogava de muito, era ok. Ele dava medo mesmo, mas não, ele tinha muito mais qualidade como jogador, não como zagueiro. Zagueiro, eu tinha qualidade de zagueiro. Ele não, ele era jogador de meio de campo, fazia tudo direito. Duas coisas. Primeiro que já vieram aqui o Moser e o Júnior Baiano, e não sei qual dos dois falou que o Romário realmente nunca reclamava. Não, nunca. Mas que ele gostava de ficar falando e chamando a atenção para distrair. Puxando assunto. Não, comigo não. Acho que foi o Júnior Baiano. Tinha alguém que puxava assunto. Pode dizer, eu peguei o Romário começando, né? 18, 19 anos. Depois, isso mudou, né? Depois eu fiquei com o lado dele, na seleção. Melhor assim, né? Melhor assim. Você, marcação de zagueiro num lance de área, era mais difícil do que marcar um atacante? Você marcou o Moser alguma vez? No Fla-Flu? Aí foi o primeiro problema que nós tivemos. E único. Fla-Flu, sim, ele... Como é que foi? O braço do Moser sempre... E depois eu acho que teve uma bola que saiu do... Eu não toquei na bola, ele não... E a bola ia saindo para lateral. Feliz, né? A bola nessa altura. Aí eu fui buscar essa bola e ele veio atrás, né?
Aí ele veio aquele famoso carrinho dele. E aí? Aí carrinho Pegou? pegou, mas eu, como zagueiro também, pulei, né? Vocês discutiram? Deu confusão? Não, um pouquinho, não. Não, já tínhamos jogado, já fizemos um jogo na seleção, em 84, não éramos amigos, mas já éramos. Mas ele não próximos, aliviava. próximos. Aliviava? É. Nem pro parceiro, o maior parceiro dele. Ele não aliviava em treino, que ele disse. né? Não aliviava para ninguém. Eu só brigo, eu tento levar ele para um outro lado, porque ele joga mais do que. Que falam. É. E como foi essa dupla, você e ele? Foi, acho que a zaga que menos sofreu gol do Benfica, né, no campeonato até hoje. Durante o ano, 4 gols. Sim, no campeonato. É mesmo? Mas não fomos bem. Perdemos uma Copa pro Belenense numa final. Tomamos 2 gols por causa do. Olha, o Marinho Pérez, o treinador do Belenense, deve ser. Acredito que seja com o Paulo Autório como preparador do ofício. Acho. Já não lembro. Tem que ver isso nos arquivos. Mas perdemos uma Copa UEFA, tomamos 2 gols, 2 na Copa de Portugal, mas no campeonato 4 gols. E isso em Portugal é uma loucura. No futebol, né? A rivalidade lá é similar a um Fla-Flu? Benfica e Porto? Eu acho que é pior. Eu acho que é pior. E aí você deve isso aqui. Olha, assim, a cultura. Vamos comparar, são culturas diferentes. Por exemplo, o português vai. O benfiquista, ele vai. A esposa está grávida. Ela nasce o filho, ele vai no cartório? Não. Primeiro ele vai botar o filho como sócio do Benfica e chega no cartório, ó, esse aqui é do Benfica. Para você ver, outra cultura, né? Qual era o pior jogo lá? O adversário na minha época era o Porto. Era o Porto. O Porto era pesado. Porque o Sporting é do lado, né? Sim, mas essa rivalidade foi nos anos 70, 60. O Porto cresceu nos anos 80. E como era jogar lá? Pesado. Fomos campeões lá dentro, na época, da Estádio das Antas. O vestiário era impossível trocar no vestiário. Tinha que trocar no corredor para ir para o jogo, porque os caras meteram amônia. Era impossível entrar no vestiário. Ganhamos 2-0 lá no último jogo do último. Não era decisão, era com essa vitória. Lá era pontos corridos. E depois de jogar com o Moço, você foi jogar com o Aldair. Outro craque. Diferente. Esse não batia ninguém. Era rápido, duro, mas mas jogava saída de bola do Aldair. Você olha para a Copa do Mundo de 84, os passes que ele mete, eu acho que do Bebeto, e aquele gol do Romário, o passe do Aldair. Ele ambidestro, ele jogava. Nunca vi um zagueiro ambidestro. O cara jogava fácil com as duas. Ele joga qualquer posição no campo. Então, diz-se que a zaga perfeita é um zagueiro pegador e um zagueiro habilidoso. No seu caso, com o Aldair, como é que ficou essa divisão? Não, eu era o pegador. Eu era o pegador e era o habilidoso. Tá. Não, ele era muito acima da média. Vocês se falavam? Porque os dois são calados. Sim. Não, fala. Não, estou falando aqui. Não. E tem caras que... eu sou mais introvertido, mas ele também. Ele era muito. Mas no campo ele era... Pô, fizemos uma final contra o Milan Van Basten, Gullit, Rijkaard. Pegamos... Eu e ele pegamos o Gullit e Van Basten de mano. Não tinha só para o meio do Benfica ter espaço. Imagina. Pegamos de mano, jogava demais. E como foi? Não, ele era... Não, esse duelo... Não, perdemos de 1-0, mas porque ele soltou o cara do meio de campo e conseguiu fazer o gol, Rijkaard.
Mas não, eles não tocaram nela. Não tocaram. O Van Basten não tocou na bola. Eu estava com mais Gullit e o Odair com o Van Basten não tocou na bola. Tanto que logo depois do jogo foi para Roma. Isso que ano era, mais ou menos? Isso é 90, antes da Copa. Antes da Copa. 90. Eu quero falar, a gente vai falar de Antes da seleção Copa. também, Antes da Copa. mas eu tô me despertou uma curiosidade essa questão de falar pouco, né? Quem era seu parceiro de quarto? De vários. Teve vários? Vários. Na época do No Fluminense. Fluminense, tinha Tato. Comecei com esse, por exemplo, no primeiro jogo você não vai esquecer. Era o Tato, meu parceiro. Tato, parceiro até hoje. O seu primeiro jogo no Fluminense. No Fluminense, você ficou profissional. com o Tato. Quem sabe, eu lembro do Hotel Nacional, e sabe, pô, não pode esquecer de nada. Pô, tudo que eu precisava, que eu queria era isso. Engenharia, cadê eu ouvi falar, né? Concentrar no Hotel Nacional. E o que o Tato te falou naquele dia? Ou não falou? Hotel Nacional. Oi? O que o Tato te falou naquele dia? Garoto? Teve um conselho? Não, até que não. Também era o garoto. Ele tinha o quê? Mais 2 ou 3 anos do que eu. Não era, Mas teve algum mais velho, assim, que nesse começo lá atrás falou para você, ó, menino, faz assim, faz assado. Do Ilho, pô, olha aí, cuidado, atenção, mais posicionamento. Mas eu tive uma sorte. Em 80, o Fluminense contratou um treinador, Luiz Henrique, que depois Luiz Henrique foi treinador do... Trabalhou lá fora. Isso. Eu acho que voltou como treinador em 84, aquele jogo que deu política, meteram a política no meio em relação a... Na época era Tancredo e Maluf, lembra dessa história? E perdemos uma final contra o Flamengo, gol do falecido Adílio, que Deus o tenha. Né? Isso mesmo. Aí era o treinador era o Luiz Henrique. Mas eu tive o Luiz Henrique na minha base, na minha formação, e na parte tática ele chegou com... Ele foi ex-jogador do Botafogo, se formou e depois professor do Pedro II também. Isso. Era um cara sensacional. Tanto trabalhou muito tempo com o Luxemburgo como diretor, né? Uhum. E foi preparador físico da Copa de 90. Ele era um cara de conhecimento assim assustador, pena. Tem caras que eu conheci na base, Américo Faria, nossa, monstro, Luiz Henrique, depois que não tinham assim uma formação acadêmica, Carlinhos, Faria, não sei se Faria, eu tive muita sorte na base. E quando cheguei no profissional, tudo isso vai dizer que eu precisava do vai, não vai, a hora que ataque, não, isso aí o Duílio me ajudou bastante. Mas eu veio com uma formação tática, pela minha formação no Fluminense, mas foi assim... Eu, quando cheguei na Europa, não precisei de nenhum conselho, porque eu vim com essa base do Fluminense. Então, o Duílio me ajudou bastante em relação ao tempo do jogo, né? Isso o Sub-20 tem um tempo do jogo. O profissional é diferente, bem diferente. Então, o Duílio me deu todas essas dicas. Isso era o capitão. O Robertinho esteve aqui, só lembrando, não sei se você chegou a pegar isso, mas se você soube dessas histórias. O Robertinho esteve aqui e falou que vocês concentravam também no Hotel Paineiras, lá em cima, né? É. E que tinha um lance da Kombi lá com o Mário Sérgio. Uhum. Você chegou a ver isso ou saber dessas histórias? Não, eu conhecia. Da Kombi que chegava primeiro, furava o pneu? Tinha várias histórias. Mas o Robertinho, eu não subia para treinar nos profissionais, eu subia como jogador lateral esquerdo, com o Dino Sani achava que eu deveria ser lateral, não zagueiro. E Robertinho era o ponta. Então, ele adorava de treinar, porque eu pegava como lateral, batia mais que como um zagueiro. Eu não tinha tanta velocidade, então eu tinha que encurtar, né? Quando encurtava, por vezes você errava o tempo de bola.
E o Robertinho ele adorava, É? ele adorava. Mas por quê? Adorava porque ele viu. Ele dizia pro Delay, pro Lula, não. Ele achava que era parecido com o jogo. Eu treinava como jogava. Então aí ele adorava isso. Pode confirmar. Treinava ele para. Exatamente. Para apanhar. Antes de falar de seleção, você foi ao PSG, fez até gol de título lá. Sim. Como é que foi essa passagem pela 9-4, isso. 9-4. Infelizmente, depois eu machuquei Foi antes da Copa. Foi uma passagem. Tanto que voltei depois como treinador. Né? Cheguei em 91. Em 91 fiquei até 95. E volto para Benfica para terminar a carreira, mas não achava. Hoje eu falo para terminar, na época não, queria jogar. Mas o joelho estava ruim. Tive um convite para voltar como treinador em 96 e aceitei. Em 91 eu cheguei junto com um canal de televisão chamado Canal Plus. Eles compraram um clube e queriam fazer do PSG um grande clube europeu. Chegaram investindo. Primeiro ano, um investimento. O Geraldão, que era um zagueiro do Cruzeiro, que foi para o Porto, um treinador, Arthur Jorge. Depois, 2 vezes depois, o Valdo. Mas chegamos em quarto, classificamos para a Copa UEFA, que já era o objetivo. E eles contrataram o EA. O EA, que depois de ser presidente da Libéria, grande craque do Mônaco. E o time começou claro, com um grande centroavante, a tendência é virar time grande. Né? E assim foi. Mas o gol do título foi seu. Sim. Mas o EA era um monstro. O EA, o Val, depois, Raí foi um pouco depois, não foi ou não? Foi no segundo, no terceiro ano. E aí como foi aquilo? Gol do título. Imagina, eu não acreditava. Não acreditava. Fez muito gol? Fiz. Fiz. No Benfica, eu comecei a fazer... No início de carreira do Fluminense, poucos gols, porque estava aprendendo. Né? Depois vai fazer 5, 4, 5 Você lembra o primeiro gol? Primeiro gol. Eu acho que eu lembro que contra o americano no Maracanã. Empatamos o jogo, perdemos de 2-1 e empatei no último minuto. Foi isso. Acho que foi isso. Um gol no Maracanã. Sonho de criança? Pô, eu estudei em Friedenreich. Friedenreich é uma escola que tem do lado, é o Portão 17, pode ser, né? Do lado da Chata do Benini. Uhum. Hoje em dia é Portão 2. Isso. Então, de 8 até os 18, você vê lá, 10 anos esperando alimentando esse sonho. A família era fluminense? Meu pai era Flamengo. Minha mãe era fluminense. Minha irmã era fluminense. E 2 irmãs Flamengo. Eu acho que eu vou até conferir, mas eu acho que é isso. Era isso. E depois ficaram Ricardo Futebol Clube. Né? Sim. Meu pai, que era Flamengo, claro, virou tricolor. E assim foi. E o gol, voltando só a esse primeiro gol, numa época em que o Maracanã cabia 120 mil pessoas, 130 mil pessoas. Mais né? Um pouquinho mais. A minha estreia no Maracanã, em 78, uma preliminar de um jogo que eu acho que o Flamengo já era campeão, mas o Fluminense tinha achado de botar a água do chopp, não é isso? Isso. Uhum. O Fluminense, não sei se ganhou, o Doval já estava no Fluminense. Acho que foi dois gols do Doval, acho que foi. Para botar a água no chopp do Flamengo. E a minha estreia no Maracanã foi nessa preliminar. Cara, tinha 120 pagantes, né? E mais 60 mil não pagantes. E uns 10 mil dentro de campo. Exatamente. A perna treme? Muito. Foi a minha vacina, foi essa. Eu ficava olhando o estádio. Você fica inebriado, né?
Perdemos, nós já fomos campeões, mas perdemos esse jogo. O time do Flamengo era... Aí botaram água no nosso chopp e perdemos 2-0, mas eu falei assim, nunca mais Foi minha vacina. Eu parei de olhar para arquibancada. Será que, pensando agora, né? Antigamente a gente tinha a preliminar e que preparava de fato o garoto naquela multidão, naquele clima. Ajudava bastante. Depois teve na preliminar de 82, várias vezes, o Maracanã lotado, o Fluminense o time estava. É isso, é a vacina, né? Você tem que aprender, né? Isso é experiência. Você tem experiência. Eu tive experiência com 13 anos. Depois tive mais tranquilo com 16, com 17, 18 como profissional. Então isso me ajudou bastante. Eu não gosto de fazer muito comparação de tempos passados e tempos presentes, né? Mas hoje em dia, quando você falou do gol, da emoção do gol, hoje você vê zagueiro comemorar como um gol quando ele tira uma bola, grita para a torcida, chuta para a lateral. O que você acha disso? Eu não concordo nem discordo, também acho estranho. Mas é um novo mundo. A vibração dele, eu acho que tem um certo exagero. Mas, ok, eu não vou reclamar do jogador. Se eu tiver como treinador, não vou reclamar do jogador se ele vibrar porque tira uma bola. Eu vou falar, cara, mas é isso, é o novo mundo. Vocês entraram num ponto interessante. Se você pegasse um cara que começasse a driblar na sua frente, fazer uma firula para cá, firula para lá, passava o sarrafo? Eu vou tirar a bola. Não, nem aí. A gente vê. Né? Também, mas cada cabeça é uma sentença. Eu não sei. Eu não vejo. Essa brincadeira sem graça, eu vou tirar a bola. Não quero tirar o. Vou dar falta. De respeito? Porque falta. Pô, eu quero saber do respeito do adversário, eu quero respeito do meus jogadores. Não, eu digo, o cara vem para cá, vem para lá. Você acha que isso é de tentar desmerecer ou é parte do futebol? Depende do peso. Você está tomando de 4. Está tomando de 4. E o cara veio com essa história? Pode ser. Depende do contexto. Do momento. Mas eu não vejo. Passou o pé para cima, para baixo, para trás. Não. Você quer tomar a bola, né? O cara toma a bola. Agora, depende. Se o cara fizer isso com 4, 5-0, aí merece um rapa. Você já saiu de campo goleado? Lembra? Já. E aí, como é? A pior coisa do mundo. Isso. Qual foi o placar, você lembra? Pô, lembro. Chega para cá. 4, umas 2 vezes. Umas 2 vezes, deixa eu ver, eu vou lembrar aqui. Flamengo, uma vez, a volta do Zico. Estava em campo, quase que. Tá louco, essa foi pesada. Foi 4-1, né? 4-1. Ele fez 3? 2 de falta, ou 3 e 3 do de Bebeto, falta. foi isso? O do Bebeto, Por quê? 4. O que aconteceu naquele jogo? Nosso time já não era o time, já era o time já com muitas modificações. Já não tinha o Delay, já não tinha o Washington. Eu acho que o Washington não tinha o Assis, o Delay, o Assis. O Romerito deveria estar. O Romerito, sim, então, centralmente era o Ricardo Galo. O time estava mudando, estava fazendo em transição nova para o Fluminense estava buscando um novo time. Não tinha branco, já tinha era um time que era bem desfocado. Sim. E o Flamengo estava o inverso. Estava realizando com Sócrates, Zico, aquele grande time. Né? Você tocou num ponto. Uma pessoa que a gente também é muito fã, Zico. Quem é esse cara? Se não, um dos maiores do futebol. Um dos maiores. Ele está abaixo de Pelé. Eu acho que ele está do lado de Maradona. E Romário, essa turma. Tem a turma. Tem uma classe só do Pelé e a classe executiva que você estava ali com
O Zico, Maradona, Maradona. Messi. Romário, Messi, sim. Aí você depende das oportunidades, o time que jogou, mas estão todos no mesmo patamar. Ele ou Roberto para marcar? Ou você nem tinha confronto direto com ele? Eu não tinha. O Zico, não tive confronto, não. Ainda bem que não, né? Que bom. Mas jogou contra? Joguei contra uma vez. Só para esse jogo. Não. Chegou a jogar junto com ele em algum comemorativo? Joguei na. Não fui dividido da seleção brasileira, do Zico da seleção brasileira. Pô, imagina. Ele é Trocou passe? monstro. Bom, ok, tá bom. No Zico, eu quero. Só olhando, não quero. Pois é, você sabe que isso é uma coisa engraçada, né? Até fugindo um pouco do nosso assunto. Você percebe que muito jogador realizado, já de nome, Ronaldo Fenômeno e tantos outros, os caras realmente eles têm uma... E todos nós, né? Eu acho que tem uma idolatria pelo... O cara que o cara fez, pô, ele fez no futebol, tem que tirar o chapéu e todo mundo... É normal isso não vai encontrar ninguém que não faça. Tá bom. Falando de torcedor do Fluminense e de ex-jogador do Fluminense, muitos idolatram você. O que você diz disso? Digo, tá, os caras estão... são amigos. Eu era um bom zagueiro, nada demais. Não fiz nada. Você acha mesmo? Não fiz nada demais. É uma referência. Nada. Bom zagueiro, nada. Por quê? Mais um pouco não era... Por que você fez menos que o outro que é um ídolo? Eu não. Acho que eu era um bom zagueiro só. Não tinha... Dos zagueiros que eu vi jogar, que eu me lembro... Boa saída de bola. O Parreira conta mais do que... Eu tinha isso que vem de salão. O fato de você ter para jogar no salão, você tem que ter uma boa técnica, senão você não joga. No salão você não joga. Aí eu trouxe essa técnica do salão para você tinha boa técnica. Boa técnica. Boa saída de bola. Boa saída de bola. De vez em quando fazer alguns gols. Fazia gol. Que mais? Gols eu... Se posicionava bem. O treinador Ricardo Gomes ia gostar de treinar o Ricardo Gomes nem zagueiro? Pensar, ia ser reserva. Muito lento. Reserva. E o zagueiro Ricardo Gomes ia gostar de ter o treinador Ricardo Gomes? Não, muito chato. Não. Por que você era chato? Não, chato. Porque Você não, o técnico, Ricardo. Não, cara, depende. Eu acho que você vai encontrar jogadores que gostaram de trabalhar comigo, outros que não gostaram. Isso aí você não gostaria? Eu não gostaria, eu não. Para um zagueiro, não. Queria um atacante. Porque ele seria uma referência para você, zagueiro, né? Ele ia te dar muito palpite. Muito palpite. Não. Enchi o saco do meu Você enchia o Na saco minha época, né? Você enchia o saco dos zagueiros? Não, lógico. Que você treinou? Não, que você treinou. Claro que não. Não. Você tem, pelo contrário. Na minha cabeça, o jogador que vai resolver que vai fazer o jogo, que vai ganhar o jogo é o meio de campo. Se você não tiver um bom meio de campo, eu nunca vi time campeão sem um bom meio de campo. Vocês conhecem algum? É verdade. Já de time com zagueiros mais ou menos. Já vi times com campeões com atacante mais ou menos, mas sem meio de campo não vi. Eu posso estar enganado. Eu dava mais a ênfase de trabalho no meio de campo. Você prefere um meio de campo mais compacto, robusto, marcador ou um mais criativo? Não, um criativo, sim, mas hoje em dia você não... Só no criativo você vai morrer de fome. Não, você tem que ter... Eu acho que tem... Aí vem o antigo, mas é verdadeiro, equilíbrio. Se você não tiver o equilíbrio, você vai morrer. Seleção? Vou falar de seleção mas eu não quero chegar a 94, que infelizmente você não esteve. Mas você foi capitão da seleção de 90. Comecei com a sorte de capitão, foi em 88 com o Carlos Alberto Silva, que era... E por isso não fui para Seul, por causa do Benfica, né? Comecei ali como capitão. Ganhamos aquela
torneio de bicentenário na Austrália. E Era a Copa América também, né? Copa América e depois Copa América, já com Lazzaroni. Sim, Lazzaroni. Como é que foi aquele momento ali na Bahia? Na Bahia, foi. Meu pai era baiano. Pô, fiquei traumatizado com essa história da Bahia, mas eu tenho muita família na Bahia. Um beijo para todos aí. Eu sou, assim, tô sempre na Bahia. Sou meio baiano. Agora, só por causa de um jogador. Sim. Vamos contextualizar? A história, exato. Conta a história aí, por favor. Era o centroavante que a imprensa toda baiana Queriam convocaram os coitado do rapaz. Ele chegou no hotel, como se fosse convocaram e desconvocaram, não sei porquê. E ali ficou mais a torcida do Bahia do que a brasileira. Uhum. Foi uma coisa muito pontual, né? Pontual, sim. E te traumatizou por quê? Pelo vínculo familiar? Exato, claro. E aí foi campeão aqui no Rio, né? Sim, no Rio. Aí enfrentamos a Argentina de Maradona, o Uruguai, que era o fantasma do Brasil dos 50. Foi a primeira vez que nós enfrentamos o Uruguai no Maracanã. Eu acho que foi, não? Não, enfrentamos antes. Bom, aí vem a Copa. Vem a Copa de 90. 90, começamos a preparação em Teresópolis. Eu, Aldair e Val saímos para fazer a final contra o Milan em Viena. Ficamos uma semana fazendo treinos em Lisboa, fomos para Viena. E voltamos já encontramos a seleção em Asti. Você estava no dia da mão no escuro? Estava lá. Por que houve aquilo? Rapaz, a Clarinha foi uma pessoa que teve uma péssima ideia de... Renato Gaúcho? Não. Não? Não foi. Aí todo mundo saiu a história do grupo unido. Não foi mão no peito do hino? Não, nada disso. Foi uma pequena brincadeira, só que não tinha fotógrafos. Os fotógrafos estavam longe, muito longe. Era uma brincadeira. Depois que chegaram para fazer a foto oficial. Mas eles viram a marca. E a foto divulgada foi a outra. Exato. Os caras mandaram lá na... O fotógrafo quer saber. Ele quer o fato, né? E desestabilizou o grupo ali? Não. Depois, não? Não afetou. Mais uma. Já começou lá na Copa América. Tinha um falecido Eurico, era o diretor da CBF, né? Tanto que ele não foi para a Copa. Né? Começou a história da Pepsi, né? Uhum. Pepsi. Foi tudo muito mal resolvido. E mal conduzido também. Né? Isso foi em 89. Mas o Eurico conseguiu acalmar os jogadores e fomos para os jogos contra a Argentina e o Uruguai, com essa história mal resolvida da Pepsi. E ela já começou ali. E depois fomos eliminatórias, ok. Na Copa do Mundo, o grupo não estava... Quando a história do vestiário, que não tinha um vestiário, né, coitado da comissão técnica. Eles sofreram. O grupo não vivia muito bem. Havia atrito entre os jogadores? Entre os jogadores. E a partir daí não tinha... Quem era o capitão na época? Eu era o capitão. Você era o capitão, verdade. Nós fazíamos algumas intervenções para tentar melhorar, mas não conseguimos. E esse atrito vinha de onde? Dos clubes? Isso é coisa águas passadas. Sim, porque, mas era coisa antiga de fora do grupo? Pode ser. Isso é um... Isso veio da Copa de 86, vem a história de... Veio vindo já... Vem a história de mal resolvida, história de CBF até 9. Isso foi passando. Porque também não era jogador, né? Não. Envolvia muita coisa. Muita coisa. Agora, eu me atrevo a dizer que essa zaga da Copa de 90 foi uma das mais ricas que a gente já teve, né? Ricardo Gomes,
Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Aldair estava? Aldair. E vou falar Uma das mais... os jogadores ficaram de fora. André Cruz, Júlio César Sim. e vamos lá. Vamos parar por aqui. Mas, né? Mas Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. Mas tu imagina uma seleção com Ricardo Gomes, mas Ricardo Rocha, Aldair. Mas era Mauro Galvão. outro mundo. Pô, era de outro mundo, né? Moza estreamos com Moza. Era Moza, eu e Moza e Mauro Galvão de líbero. De líbero. O Moza se machucou e não voltou. Não, foi cartão. 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 E não voltou. Cartão. E ele disse que até hoje não sabe por que não voltou. Também não sei. No jogo com a Argentina. Não, O pessoal da Argentina tinha medo dele? Tinha uma história dessa, não tinha? Tinha. Ele lamentou aqui. Por que eu não voltei, eu não sei. Mas isso não sei. E aquele jogo? Aquele jogo da Argentina? Primeiro tempo foi o nosso melhor jogo na Copa. Primeiro tempo foi avassalador. Não sei porque essa bola não entrou. E numa jogada de craque do Maradona, todo mundo, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, do Alemão, fomos sem... Eu acho que aquela história, aquela chegada... Lembra daquele gol do Maradona em 86, que ele dribla acho que o time inglês, né? O time inglês todo. Eu acho que isso ficou na nossa cabeça, no subconsciente dos nossos... Eu e mais os dois. Tivemos todos para cima do Maradona. Não tínhamos essa percepção de acompanhar o Canidia. E demos essa possibilidade de passe para o Maradona. Mas foi o Canidia. Isso foi uma... É só a tristeza maior? Sim. No futebol? Sim. E ali porque esse time não tinha um vestiário muito bom, mas ninguém não tinha um grande problema entre os jogadores. Tinha alguns problemas resolvidos. Qualidade do time. Porque assim, porque eu também já tive alguns processos de vestiário. Por vezes as coisas não estão legais e de repente anda. Isso poderia ter sido o caso de 90 também. E é muito fácil você falar depois, né? Sim. Mas todo mundo todos os jogadores estavam com a mesma ideia de campeão, na época eram 20 anos, a cobrança era que 20 anos sem título, né? Perdemos o Bebeto. Perdemos o Romário também. Romário não foi Romário, também, né? O Romário jogou o terceiro jogo. Ele jogou o terceiro jogo. Ele foi convocado, ele teve uma fratura de... Tibia e perônio. Perônio. Isso foi em março na Holanda, né? Foi. A dupla era Bebeto e Romário. E aí acabaram... Aí o Bebeto machucou nos treinamentos e ficou careca e Miller. Que ainda que, esquece. Indiscutível. Esquece. Pós-jogo, como é que foi no vestiário? Silêncio. Alguém fala alguma coisa? Não. Cada um baixa a cabeça. Você faz tudo até. Na hora depois você baixa a cabeça. Bora. Vida que segue, né? Aí veio 94. 94 foi assim já tínhamos a experiência do que não poderíamos fazer em relação ao vestiário. E foi uma grande conquista. Demorou a ser reconhecida, eu acho que hoje é reconhecida, né? Mas demorou um pouquinho. E foi uma grande conquista. Como é que foi o momento do corte? Eles te chamaram para conversar? Como é que foi? Sim, cortaram porque eu tive... Antes do corte, quando eu fiz um movimento e senti, eu falei assim, estou fora da Copa. Pelo choque, eu recebi um choque como se fosse um choque muscular, isso não existe, rompimento. Eu falei, estou fora. E quando eu fui para o exame, até fazer o exame já foi doloroso.
Não. Você acompanhou a Copa? Claro, pô. Claro. Eu tive que voltar. O Parreira me chamou para continuar. Mas um cara que... Eu tinha um seguro. Todo jogador do Brasil, os clubes faziam um seguro para fazer, na caso de uma lesão na seleção. E algum jornalista lançou isso na França, que eu não iria mais jogar futebol. A partir daí virou um reboliço de dirigente do Paris, querendo saber se era verdade, não sei o quê. Eu tive que voltar para a França para fazer o exame. Não, pô. Eu não joguei mais um ano. O cara acertou só antecipou. Só antecipou. Você viu a Copa de lá, então? Eu comecei no Brasil e depois fui para a França terminei semifinal e final e vim na França para fazer tinha um inquérito para saber se eu tinha condições de jogar. Agora, curioso que a Copa de 94 foi ruim para os zagueiros, né? Porque o Moser também ficou fora e o Ricardo Rocha... O Moser foi cortado aqui em Teresópolis, medicamentosa. E Ricardo Rocha no primeiro jogo. 3. E a zaga foi muito bem. Márcio Santos e Aldair jogaram muito. Verdade. Vamos indo para o final, falar de você como técnico de futebol. 2 títulos. 2 títulos? Você foi campeão pelo Vasco e campeão pelo Botafogo. Sim. Faltou um título pelo Fluminense? Sim, verdade. É verdade. Nunca pensou nisso? Mas esse eu peguei o Fluminense como treinador em 2004, uma situação complexa, né? Pode pegar ainda. Não, isso aí mais na frente, lá na frente. O Bono está fazendo um bom trabalho lá, deixa lá. O Fluminense estava numa situação de Unimed querendo contratar jogadores que não tinham... Você precisa fazer combinar os jogadores, né? Muitos jogadores sem um perfil tricolor. Não sem tricolor, não. Era Ramon, Roger, Romário e Edmundo. Já não se gostava, já tinha uma certa diferença entre os próprios e não deu certo. Resumindo. E também não estava não estava muito iluminado também. Então, o treinador não estava iluminado, os 4 jogadores não se davam muito bem. Aí eu saí com 3 ou 4 meses. Era difícil ser técnico do Romário e do Edmundo? Quem era mais difícil? Não. Você marcou os 2, né? Não, eu marquei os 2. O Edmundo só uma vez... Um amistoso entre Benfica e Flamengo. A história do Flamengo com o Sávio, o Romário e Edmundo. Né? O melhor ataque do mundo. Isso aí. Campeão, então, da Copa do Brasil. O Vasco não era campeão há 8 anos. O Trem-Bala da Colina. Bom time. Qual a sua lembrança daquele time? Eu tinha uma... Aí volta a fechar. O que tinha? O Vasco tinha. Eu cheguei no Vasco em fevereiro de 2011. Tinham perdido 2 jogos no Carioca e estavam com certas dúvidas em relação ao coitado do treinador. Não tinha nenhuma culpa, estavam amontando o time. E aí fechamos o Carioca, mas recebemos aí Alexandre e Diego como reforços, né? Aí, aos poucos, fomos treinando. Tinha uma boa zaga, né? Tinha um bom meio de campo. Você tinha o Felipe, você tinha... O time era Fernando Praz, Alain, Dedé, Anderson Martins e Ramon. Olha essa zaga. Olha o goleiro. Praz. A zaga. Dedé, Anderson Martins. Isso. Olha, foi a melhor zaga que eu vi. Eu achei que essa seria a zaga de 2014, na minha cabeça. Aí infelizmente, o Anderson Martins quis sair do Vasco para ir para
para a Arábia, porque ele tinha problema no joelho, ele não queria correr risco por causa mais uma lesão. Ele estava com 2 joelhos operados, mas uma qualidade absurda. 2 grandes laterais, Ramon, Fagner, Alain, que agora está no Botafogo. Alain, Fagner machucou, Alain, que era um volante, virou um lateral. Espetacular. O meio-campo era Rômulo, Eduardo Costa, Felipe, o maestro, né? E Diego Souza. E ainda tinha o Bernardo. Bernardo, isso. E na frente, Éder Luiz e Alexandre. Era um timaço. Timaço. Como é que foi a final contra o Curitiba? 10 graus. Mas até chegar aí, a chegada aí, o Rodrigo mandou muito bem, conseguiu trazer o Alexandre, eu achei que não fosse conseguir, porque estava no Internacional muito bem, né? Diego Souza, essa chegada que tinha sido meu jogador no Fluminense em 2004. Eu comecei a botar Diego Souza e Maicon como volante, que eram 2 meias, para equilibrar esse time que era complexo lá do Fluminense. O Diego mais aí no Vasco, mais como meio atacante, depois virou centroavante. Timaço. E eu tive um acidente. Foi o AVC, né? Depois. Mas era um time que era para brigar. Conversamos com agora. Mas o AVC foi em agosto. Foi em agosto. Antes disso, você foi campeão Copa do Brasil. É verdade. Foi no estadual já. Não foi contra o Flamengo? Não, brasileiro. Brasileiro. Foi no brasileiro. Estadual, tivemos Flamengo e Vasco, perdemos na final nos pênaltis. Isso foi antes da final Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então, e a final contra o Curitiba? 3-2. Curitiba ganhou, né? Ganhamos o jogo Vocês ganharam aqui 1-0. Hoje não tem mais essa lei, né? A regra do gol na casa do adversário. Mas foi um jogaço. Como é que foi a pressão lá? Frio, tá muito frio para os torcedores. Isso foi. Todos eles lembram também do jogo, mas também todos sofrendo bastante com ventos fortes e cortantes. Gelados. Curitiba é complicado. Né? O trem-bala da colina, quem é que inventou a história? Eu não tenho a menor ideia. Porque ali o vestiário era, além do vestiário alegre, e o ônibus também era alegre. Era todos os jogos, batucada e músicas e isso. Quem puxava era o Éder Luiz, não era que puxava? Não, eu acho que, olha, eu não estava na frente, mas era muito engraçado. Também alguns certos exageros, mas... Se era Felipe, Maestro, Dedé, Rômulo, eram caras que... Surgiu no vestiário aquela história? Do trem-bala? Não sei, sinceramente, se é com eles. Eu acho que também tinha um pouco do marketing do Vasco. Também isso. Não sei se... Quem deu a ideia, tu não lembra. Não lembro. Mas gostava. Muito. O Roberto, como presidente, alguma vez brincou com você por tê-lo marcado? Não, pelo contrário, não. De maneira. Não. Pelo contrário, não. Foi um... Ele encontrou o Vasco numa situação financeira e... Para ele era muito mais fácil ser o artilheiro do Vasco do que presidente, mas ele fez o que pôde como presidente. E aí o seu outro título, campeão da Série B com o Botafogo em 2015. Bacana aquilo, hein? Esse foi para... Bom, já citei aqui, que foi o meu primeiro time, na época dos anos 60, que era meu time, o meu primeiro time era o Botafogo. E... Por quê? Porque você esquece da Copa de 70? Claro, não era o time, metade do time do Santos e do Botafogo. Eu tinha 6 anos, 5 anos. Copa do Mundo ia fazer 6 anos. Jairzinho, né? Imagina. Isso foi a minha infância, primeira parte da infância.
Teria vestido a camisa do Botafogo? Se tivesse tido a oportunidade? Sim, é por isso que o abandono ao Botafogo, eu tive compensei com o título. Então, falei presidente, agora eu tô. Tá legal. E aquela campanha, como foi? Você entrou no lugar do René Simões. Do René Simões, que já estavam chegando na liderança. Jair Ventura assumiu. Não, foi depois. Aí Não. foi um segundo. Sim, é verdade. Uns 3 é verdade. jogos, Ficou 2 jogos, o Jair. Eu fui pro primeiro jogo que eu estava assistindo. Foi no camarote. Eu acertei e o Jair fez o jogo. Um empate com o time, eu acho que o treinador era o Petkovic, do outro lado. Pode ser um. Vitória da vida. Não era o Vitória, não. É um time do Sul, Curitiba, não sei. Criciúma. Atlético Paranaense. Não, Criciúma. Se você olha a campanha, eu até fiquei surpreso. Eu fui lá, o Botafogo perdeu 8 jogos e mesmo assim foi campeão antecipado. Sim. Não tínhamos grandes adversários, não. Não tínhamos. O time do Botafogo, Jefferson, mais um grande goleiro, né? Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Roger Carvalho e Diego Giareta. Rodrigo Lindoso, o William Arão, que eu acho que foi você que colocou no time. Ele não era titular. Não. O Lindoso ele era um meia no Madureira e eu estava sem volante, né? Um volante com qualidade. Né? E o William Arão também não era titular antes. Não, era assim. Na época do René. Não. Eu peguei, já botei como titular e botei, mas tinha um Serginho. Aí o Serginho não tinha muita qualidade técnica, né? Ele foi mais um pegador, né? Aí eu resolvi trazer o Lindoso para organizar o time. E aí depois, William Arão, Fernandes e Daniel Carvalho, Neilton e Navarro. Isso. E você de treinador. Esse Navarro sumiu, né? Ele fez um bom jogo. Eu acho que o jogo que sacramos foi em Brasília, muito bem, foi muito bem. Sua grande lembrança qual foi dessa conquista? Foi minha volta, né? Foi o primeiro meu trabalho após o AVC, né? Como treinador. Eu tive em 2011, em 2015. E quando eu vi esse convite, eu falei assim, peraí, eu posso? Eu liguei para o Dr. Guasti, que me salvou. Eu posso voltar? Pode. Sem nenhuma restrição, mas eu quero, legal. Tô dentro. Aceitei. E a taça foi o prêmio. Foi. Boa. E também foi... Aí, depois saí do Botafogo, fui para São Paulo, Arábia Saudita, mas comecei a ter dificuldades na área do joelho, até trabalhar, falei, no Santos, já como diretor, falei assim, olha, tive que tomar coragem para fazer uma última operação, uma cirurgia no joelho, e Tite me chamou para ajudá-lo como observador na Copa. Aí ele fez também a cirurgia de joelho. O Tite? Tite fez. Ele fez logo depois da Copa. Ele assumiu o Flamengo e depois fez a cirurgia. Que o joelho é pior que o meu também. Nesse nível. O futebol também. Eu peguei o Tite como... Não, o futebol dele também. Não, eu peguei o Tite como jogador lá no Guarani. Guarani na Portuguesa, eu não lembro. Ele falou da Portuguesa também. Ele jogou na Portuguesa e no Guarani. No Guarani, eu lembro aqui no Guarani e Fluminense no Maracanã, 86, e o time... E perdemos esse jogo. E o time do Guarani era bom. Eu não sei se eu acho que ele não lembra, mas eu acho que ele falou do jogo da Portuguesa. Da Portuguesa, sim. Esse foi uma quarta de final no Brasileiro de 84. Ele era um meia que por um acaso, virou um centroavante. Não tinha jogador, pediu ele me contou essa história. Mas realmente de centroavante ele não tinha muita habilidade. É isso. Seu Ricardo. Posso te pedir, antes da gente encerrar, para assinar essa camisa do Fluminense? Eu que agradeço aqui. O papo foi bom. Rapaz,
Olha aqui, isso aqui teve mais... Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, formação, assim como eu tive no Fluminense, ele foi, depois foi Botafogo e foi o goleiro De 89. de 89. Foi. De 89. Grande craque. Grande craque. Onde você quiser. E na época era só Ricardo. Aqui, depois... E pode ser essa daqui também, da seleção? Essa da seleção aqui, ela... Claro. Pode ser na minha do Benfica? Não, essa não. Tá ligado, pode ser.